Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Mais uma semana aqui, a gente conversando sobre os investimentos que eu tenho feito de forma pública para vocês. E como a gente está construindo nossa carteira, eu vou demonstrar para vocês o que eu comprei nesta semana. Beleza? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom, galera, quem está me acompanhando aí, vendo os vídeos, comentando, primeiramente eu agradeço, tá? Então vamos lá conversar um pouquinho. Bom, eu estava dando uma olhadinha na minha carteira e o que a gente tem de diversificação? Lembra que a gente tem toda uma diversificação nos tipos de investimentos que nós estamos fazendo, então em ações, fundo de investimento imobiliário, ações do exterior, e daqui a pouco também a gente vai entrar um pouquinho em cripto que não entramos ainda. Só que dentro de ações eu também tenho feito uma diversificação e vocês têm acompanhado um pouquinho aí. Então o que nós temos por enquanto? Setor financeiro, a gente tem Banco do Brasil, que é um banco, obviamente. A gente tem a Fleury, que é uma empresa de laboratórios, parte lá da área de saúde e tudo mais. A gente tem a Camil, que a gente comprou na semana passada, se eu não me engano, que é referente, tem a ver com varejo, mas é alimentício, né? Açúcar, arroz, a gente falou um pouco sobre massas, biscoito, que ela tem entrado agora neste ramo através de aquisições. A gente também tem a JHSF, que é uma incorporadora ali de alta renda, então eles trabalham com hotelaria, tem aeroporto, tem shopping, então ela tem essa questão de atingir o público de alta renda. Bom, pensando nisso, como a gente está montando ainda, eu estou fazendo o quê? Primeiro estou investindo nas ações que eu quero diversificar dentro do Brasil. Depois a gente vai pensando em cada uma das outras classes. Esse mesmo raciocínio que eu estou fazendo para ações, a ideia é que eu faça nos fundos de investimento imobiliário. Que eu pegue e depois diversifique dentro dos fundos de investimento imobiliário, que eu já comprei alguns, se eu não me engano eu tenho 3, não estou lembrado agora de cabeça, mas eu tenho 3 fundos de investimento imobiliários e eles são diversificados entre eles, tá? Então, qual que é a ideia que, olhando esta questão, que eu quis fazer nesta aquisição? Lembra que o meu foco, quando a gente vai investir, a gente tem que ter algumas estratégias e depois eu vou fazer um vídeo dedicado só a essa parte de estratégias de investimentos e vocês vão ver que não há o certo ou o errado. O que você tem que saber é decidir uma estratégia e focar nela, tá? Então, a minha estratégia de investimento não é tanto a questão de ganhar dividendos, assim como várias outras pessoas acabam utilizando. Minha maior estratégia é aumento de capital. Óbvio que algumas ações vão pagar investimento, eu utilizo para reinvestir, mas o meu foco não é ações pagadoras de dividendos, tá? Meu foco são ações que ali tenham capacidade de crescer. Dito isto, qual que é a ação que eu comprei neste mês? Eu acho que vocês devem conhecer nesta semana que eu acabei investindo na WEG. WEG3, que é uma empresa voltada a motores, a parte de energia, ela faz geração, transmissão e tudo mais. Por que eu acabei focando na WEG, tá? Neste mês? Primeiro que ela tem entregado bons resultados nos últimos trimestres, porém abaixo da expectativa do mercado. Quando isso acontece, o que acontece? Eu tenho um bom resultado, porém o mercado esperava alguma coisa e entreguei um pouco menos daquilo. O mercado acaba castigando um pouco. Então, por conta destes resultados, que ela acabou entregando um pouco menor que os investimentos, que os investidores estavam com a expectativa, a WEG tem caído. Então, se a gente olhar para o último ano, neste ano, a WEG caiu em torno de 29%. Se a gente olhar um ano, dá a mesma coisa. Se a gente olha 5 anos, a WEG foi uma empresa que ela escalou os resultados dela tão forte que a cotação dela subiu muito. Porém, se eu olho nos últimos 5 anos, depois daquele hype inicial ali de 2016 a 2019, alguma coisa assim, ela depois meio que lateralizou. Porque se olhar nos últimos anos, a WEG só subiu 20%. Se eu pegar hoje aqui no Google e olhar os últimos 5 anos, ela subiu 20%. Algo que na teoria não é muito bom. Poxa, só 5%, tenho certeza que a inflação subiu mais, o Ibovespa deve ter subido mais que isso. Então ela não está entregando bons resultados, tá? Ela entregou bons resultados, só que não tanto quanto o mercado queria. Como ela teve uma escalada muito grande, 2016 até 2019, o pessoal espera que ela faça a mesma pernada em 2020, 2021, 2022 e não foi esse o cenário. Como ela lateralizou um pouco, porém continua entregando bons resultados, eu acho que é um bom momento de entrar, tá? Não é apenas olhando a cotação que eu estou entrando, eu vou trazer alguns pontos positivos que eu mapeei aqui, tá? Um ponto bastante positivo na WEG é que ela é uma empresa
podemos dizer, bem dolarizada. Hoje a VEG ela atua em mais de uma dezena de países. Ou seja, então ela geograficamente ela não está apenas na macroeconomia brasileira. Ela está todo mundo ali. Então tem operações nos Estados Unidos, tem operações no México e assim vai, tá? Então por ter diversas operações em países diferentes, a gente entende que ela geograficamente está bem diversificada. Beleza? Então ela não fica à mercê apenas do real, à mercê do dólar. Ela acaba fazendo um equilíbrio em vários tipos de moedas, tá? Então este é um ponto.Ela tem uma capacidade de mitigar os impactos comerciais. Então a gente sabe que teve a questão do Trump agora, de fazer o tarifaço de 50% e tudo mais. Só que a VEG, por ter esta diversificação geográfica, ela acaba não sofrendo tanto. Óbvio que vai sofrer, até por isso talvez tenha um pouco dessa queda aí. Se a gente olhar no último ano, a queda da VEG foi quase 30%. Então pode ter alguma coisa impactando ali, tá? Não diretamente, não é só isso. Então, ou seja, teve o tarifaço, vou impactar em algumas operações, talvez ela tenta escoar essa demanda toda para outros países. A gente sabe que no México ela tem demanda, na Índia ela tem demanda, então meio que vai aumentando essas outras demandas aqui, tá? Pensando que ela tem uma capacidade produtiva X e a capacidade de vender dela tá menor, ela tem que procurar outros ramos ou outros locais ali, podemos dizer dizendo melhor, né? Para conseguir escoar essa produção, tá? Que nem eu comentei, tem um ponto importante, é a questão do hedge ali, do câmbio, então, ou seja, ela acaba flutuando com o câmbio. Se a gente olhar, por exemplo, no ano passado, o dólar subiu bastante, então ela acaba sendo bem favorável. Neste ano, o dólar já não está performando tão bem, até por isso, esse deve ser um outro fator que deve estar impactando ali na cotação dela e nos resultados em si, porque ela tem, as margens delas têm caído um pouquinho. Então isso acaba impactando de alguma forma. Se o dólar voltar a subir, a VEG tende a subir também, porque os resultados dela, boa parte é em dólar, isso vai acabar melhorando, tá? E é isso, alguns pontos negativos, tá? Então eu anotei aqui, no primeiro trimestre de 25, a VEG entregou um lucro de 1 bilhão,54. Só que é bom, só que qual que é o problema? Que o mercado esperava 1,8 aproximadamente. Então quando você tem um resultado menor do que o mercado precisa, ele acaba castigando. Então se a gente olhar aqueles 30%, a maior parte disso foi ali no primeiro trimestre. Depois, no segundo semestre, meio que só foi, beleza, vai ser isso mesmo, vamos ver o que está acontecendo. No segundo trimestre, a VEG entregou 1,59 bilhão e a expectativa também era 1,76, próximo do que era no primeiro trimestre. Ou seja, abaixo novamente um pouco. Então, conforme ela for entregando resultados um pouco abaixo, ela tende a cair. Ao meu ver, ela já desvalorizou o que deveria desvalorizar. Eu acho que a VEG tende a começar a entregar melhores resultados. Não dá para saber exatamente, mas eu acho que por conta disso, nos próximos meses ali, a gente pode ter alguma valorização com ela. Lembrando, meu investimento não é para os próximos meses e eu tenho uma filosofia meio que buy and hold, entre comprar a ação e ficar com a ação. Então, como eu estou construindo a minha carteira, minha primeira ideia é o quê? Ir comprando as ações, os portfólios, os setores que eu quero ter e depois eu vou sempre reinvestindo. Então, hoje eu estou colocando R$500. Daqui 6 meses, 7 meses que minha carteira já estiver ok, vou colocar mais 500 na VEG, vou colocar mais 500 na Camil. A ideia é depois que ter ali talvez umas 8, 9 empresas aqui, eu comece a reaportar o meu investimento nelas. Tá? Então por isso que eu escolhi a VEG neste primeiro momento, tá? Então por ter este ponto negativo, entre aspas, de estar entregando pouco a menos do que o mercado está querendo, eu vejo como uma boa questão, tá? Outro ponto que também podemos dizer que é negativo, tá? Assim como eu falei que a VEG caiu neste ano de 2025, nos últimos 5 anos ali, ela manteve a cotação, subiu só 20%, só entre aspas, né? Porque 20% em 5 anos não é um bom resultado, mas o que é negativo de fato é que ela não está acompanhando o Ibovespa. O Ibovespa nesse ano entregou um resultado, se eu não me engano, 18%, 19%, está entregando, né? 18%, 19%, e a VEG tem caído 30%. Então é hora de você olhar e falar assim, para onde eu vou? Existe uma questão que é uma questão que é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Bom, eu vou investir na VEG dia 1º de janeiro, tá? Se eu colocar R$1.000 na VEG, pode ser que ela vamos
falar exatamente o que aconteceu. O VEG caiu 30%, então aqueles R$1.000 viraram R$700. Se eu tivesse colocado no Ibovespa, que era uma decisão eu tomar naquele 1º de janeiro, filosoficamente falando. Mas o Ibovespa subiu 18%, vamos arredondar 20%. Então o Ibovespa foi para 1.200. Meu custo de oportunidade foi toda essa diferença que fez a boca do jacaré aqui, né? O Ibovespa subiu, a VEG desceu, então faz essa boca de jacaré aqui. Meu custo de oportunidade é tudo isso daqui. Então se eu calculo o custo de oportunidade para quem investiu 1º de janeiro, tá ruim. E é por isso que o mercado tem batido na VEG. Conforme ela vai caindo mais, o mercado vai tendo reações até pelo preço da cotação, os resultados não tão favoráveis como o mercado gostaria, por mais de estarem favoráveis. É bom a gente frisar. A VEG ela não está tendo prejuízo, ela está tendo um lucro alto. Só que está um pouco ali abaixo do que o mercado esperava. Tá? Se a gente pensar em janeiro, no primeiro trimestre e no segundo trimestre, foi uma média de 10% abaixo do que o mercado esperava. Será que isto é muita coisa ou não, tá? E é isso. Teve algumas coisas também que ela, não só os resultados, é óbvio que isso vai comprometer os resultados, por ela não ter atingido os números que o mercado esperava, ela deixa de entregar alguns outros números que estão variáveis ali com a questão da receita, lucro, faturamento e tudo mais. Então o ROI dela baixou um pouquinho, o endividamento EBITDA também piorou um pouquinho. Então tem algumas coisas que tem que tomar um pouquinho de cuidado com a VEG, tá? Que é o que a gente precisa observar, tá? Qual que é a minha questão para o futuro? Então eu acho que a VEG tende a subir nos próximos anos ali, tá? Olhando daqui para frente. Como o meu investimento é pensando 10, 15, 20 anos, a VEG é a maior empresa de indústrias de motores aqui do Brasil, acho que boa parte conhece. Ela é uma empresa inovadora, é uma empresa que trabalha com bastante inteligência artificial, tem toda uma questão do setor de energia, transmissão, geração, que isso é muito rentável. Então eu acho que por mais que talvez a VEG agora neste momento não esteja entregando tantos resultados quanto os investidores gostariam, mas eu acho que não é isto que vai me dizer que ela não é uma boa empresa. Para mim, de fato, ela acaba sendo uma boa empresa, porque se eu olhar os números dela, principalmente se eu pegar nos últimos 10 anos aqui, os números valuation, o que ela tem entregado, tanto que cresceu de receita, tanto que cresceu de lucro, tem distribuído um pouquinho de dividendos ali, se não me engano é mais JCP, mas meu foco não é tanto esse, mas é alguma coisinha que acaba entrando, tá? Então, eu olhando daqui para frente, eu prefiro muito mais, pensando naquele custo de oportunidade, investir na VEG, pensando que daqui 5, 10 anos ela vai ter uma valorização maior do que o próprio Ibovespa, onde ela está englobada, podemos dizer assim. Beleza? Pessoal, esse é mais um vídeo. Deixa aí para vocês. A minha ideia, a partir da semana que vem, vocês vão perceber isso, eu vou criar uma playlist ali, um caminho de como começar a investir. Quando eu criei o canal, a ideia era esta. Como que a gente começa a investir? O que a gente tem que fazer? Primeiro momento eu estou mostrando o meu portfólio aqui, o que eu estou fazendo. Eu comecei do zero essa carteira com vocês de forma pública, mas a ideia é depois de fazer uma outra coletânea de vídeos, podemos dizer assim, falando um pouquinho de como é investir, o passo a passo. Então a primeira coisa que eu faço para investir tem a questão de procurar uma corretora, depois definir uma estratégia, depois eu vou falar todos esses passos que a gente precisa ter para conseguir começar a investir, para ajudar vocês de alguma forma a começarem a pensar em investir, por mais que no começo não seja tanto, investir uma graninha, depois acaba aumentando e assim a gente vai conseguindo melhorar pelo menos a nossa aposentadoria lá na frente, porque a gente sabe que o INSS tem aumentado cada vez mais. No ano de 2026 estima-se que o INSS vai trazer de gastos para os cofres públicos ali R$1 trilhão. Lembrando que o governo fatura ali, arrecada, podemos dizer, fatura não, né? Fatura nada. Ele arrecada em torno de 3,5 trilhões e vai 1/3 disso vai só para Previdência Social, INSS, né? Agora imagina de 10, 15 anos que é quando a gente vai investir, como que vai estar esse INSS, como que vai estar a Previdência, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Bom, dito isto, vocês vão ver o videozinho aqui, eu fiz um vídeo dessa vez de como que é o comprar ali dentro da corretora, até para ir educando quem nunca fez. Então a gente entra ali numa etapa, num local do aplicativo e negociar. Vocês podem ver que eu coloquei VEG
WEG, WEG3, e depois eu coloquei um F, lembra? F é o mercado fracionário, porque eu estou comprando menos de 100 ações, então eu preciso entrar com esse Fzinho atrás. Se eu não colocar aquele F, eu só consigo comprar de lotes padrões do Ibovespa, que são lotes de a cada 100 unidades. Eu não queria comprar 100, só queria comprar 14. Então vocês vão ver que eu estou comprando 14 ações da WEG a um valor de R$ 37,57 média ali, tá? Depois eu mostro a ordem para vocês também. Fechou, pessoal? Até a próxima, um forte abraço e lembrando que isto não é uma recomendação de investimento, é apenas uma forma educativa para que vocês consigam começar a investir também. Beleza? Forte abraço e tchau, tchau!